Olá, sinta-se bem-vindo em mais um vídeo do meu canal que acaba de começar para você, caro ouvinte que me escuta. Aqui eu quero trazer para vós um vídeo muito interessante e com uma temática que você vai gostar bastante. Mas de antemão, eu peço-vos que se inscrevam aqui no meu canal, curta, comenta e compartilha, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de cada conteúdo que eu trago para cá, para meu canal. Muito bem, sem mais enrolações, vamos para o vídeo de hoje, que é sobre guerra. Guerra, sim. Quando falamos em guerra, vem inúmeras situações em nossa mente. Pensamos em conflitos armados, pensamos em tiro, pensamos na Primeira Guerra Mundial ou na Segunda Guerra Mundial, pensamos em uma guerra civil, pensamos em quaisquer outra circunstância que remeta à guerra. Só que, no entanto, a guerra ela sempre está atrelada na mente humana a algo físico, a algo relacionado ao corpo. E raramente o ser humano ele tem a concepção de guerra para além disso. Então hoje eu quero falar para vós nesse meu vídeo sobre uma guerra muito mais séria do que essas guerras que estamos acostumados a ver sendo transmitidas na mídia. Eu quero falar para vocês de uma guerra celestial. Mas para que nós possamos falar sobre uma guerra celestial, nós precisamos entender o propósito disso tudo. Hoje em dia, muitas perguntas permeiam a mente do ser humano. O ser humano se pergunta: por que existe a dor? Por que nós sofremos? Por que nós passamos por tristeza? Por que existe a mágoa? Por que existe o rancor? Por que temos que nos despedir dos entes queridos? Por que pessoas se vão com doenças e tudo mais? Por que existe a doença? Por que existe a lágrima? Por que existe a tristeza? Essas são perguntas que permeiam a mente do ser humano e elas são realmente algo que a Bíblia nos responde. Aqui eu tenho a Bíblia, que ela vai nos esclarecer cada detalhe que eu estou falando aqui e que é o que faz parte da dúvida do ser humano muitas das vezes. Acontece que muitas das vezes não entendemos de onde vem a origem das coisas, e a Bíblia quer te revelar neste vídeo exatamente isso. Eu também lancei um vídeo aqui no meu canal chamado A Importância de Ler a Bíblia. Se você ainda não assistiu, peço que assista porque ele está muito bom e esse vídeo ele ajuda a entender a importância que esse livro tem na nossa vida e como ele é uma verdadeira manifestação de Deus para nós. Então, indo direto ao assunto, nós vamos entender por que existe tanta maldade no mundo. Tudo começa lá no lugar chamado Jardim do Éden. A Bíblia tem um livro em início chamado Gênesis. Esse livro ele conta a história de Adão e Eva. Eles eram um casal que eles viviam perfeitamente em um jardim chamado Éden, e ali eles viviam uma vida tranquila, segundo narrado no capítulo 1 e 2. E eles viviam tranquilamente, mas aí apareceu um bichão lá para perturbar a felicidade desse casal. Eles estavam tranquilos ali no céu, mas então de repente alguma coisa no Éden acontece de ruim que nós vamos entender. Primeiramente, eles estavam muito tranquilos. Aqui eu peço que nós possamos acompanhar o que fala lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. O Senhor colocou o primeiro homem, Adão, criado por ele, no jardim do Éden. E para o cultivar e o guardar. A história de Adão e Eva, eu nem preciso entrar muito em detalhes para que você possa conhecê-la. Isso é meio óbvio. Muitas das vezes, em quadros, em lugares, já vimos uma imagem do homem e da mulher em frente a uma árvore comendo da maçã. E ali vemos a serpente persuadindo eles, mas poucas vezes o ser humano ele entende a origem do conflito, o que estava por trás. Adão vivia tranquilamente, pacificamente ali no Éden, e estava de boa ali, fazendo o trabalho dele para Deus. Mas então, algo aconteceu. Veio aí um camarada que veio para estragar toda a alegria do casal que estava tranquilo aí no Éden. E aí isso nós vamos ver lá em Lucas capítulo 10, versículo 18. O livro de Lucas, que é um livro fantástico do Novo Testamento. Em Lucas 10, 18, nos é falado a seguinte declaração: Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Quem está falando isso? Jesus para seus discípulos. Jesus está falando que o inimigo ele caiu lá de cima do céu. Só dele falar isso, a gente sabe que Satanás, o diabo, o demônio, ele vivia no céu. Ele não era uma criatura como conhecemos hoje. Hoje em dia o ser humano vê ele como uma criatura péssima que vem para atazanar a nossa vida.
nos trazer atraso e algo ruim. Mas lá no céu, ele tinha outro propósito. A Bíblia está falando, Jesus deixa claro, ele vivia no céu. Antes dele se tornar o anjo mau, ele foi um anjo bom, ele foi um anjinho tranquilo ali no céu, até ele virar o demônio, após ser expulso, e caía como relâmpago, ele caía lá de cima. E aí a pergunta que está é, como é que uma criatura, que era um anjo, que vivia ali com Deus, que vivia próximo do Criador de todas as coisas, que era bonzinho, que era tudo, mas levou ele a cair? Isso é o que nós vemos revelado na Bíblia, lá em Ezequiel 28:17. Isso nos deixa claro, em Ezequiel 28:17. Que diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Capta bem a palavra. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ou seja, a Bíblia foi direta e precisa ao falar sobre o motivo da queda daquele que um dia foi um anjinho de luz e depois virou o inimigo. Ele se alegrou demais e foi muito soberbo. Se alegrou não seria a palavra certa, mas ele foi muito soberbo. Ele cantava bem, ele era um anjo de luz. A Bíblia fala que o próprio nome Lúcifer significa portador de luz. Ele tinha todo o brilho ali no céu. E o que ele fez? Deu arrogância nele e ele começou a querer ser mais do que Deus. E isso acontece muito nos dias de hoje. O ser humano, muitas das vezes, ele se enche de orgulho e de soberba por achar que está em uma posição superior aos outros. E assim foi a situação dele. Ele, só porque era um anjo top e tudo mais, ele achou que poderia ter alguma posição maior do que Deus. Mas isso resultou numa expulsão dele do céu por ele ter achado que poderia ser algo além de Deus. E depois que Deus tirou ele do céu, para onde ele foi? Apocalipse 12, 7 e 9 nos responde. Diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de toda a humanidade. Foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Ou seja, o que é que houve no céu? Uma guerra. O inimigo, ele quis ser mais do que Deus, mas como se já não bastasse ele querer ser mais do que Deus, ele tentou lutar contra Deus. Ele tentou lutar contra o Criador, contra aquele que fez os céus e a terra e tem todo o poder. Ele tentou atacar a honra e a integridade do Deus Criador. E como consequência ele perdeu essa guerra, Deus pegou ele, lançou ele lá de cima, ele caiu aqui. E hoje em dia ele vive aqui na humanidade, no meio do ser humano, perturbando a vida de cada um, induzindo pessoas ao mal, aos vícios, à conduta que desagrada a Deus. E aí nós procuramos, diante disso tudo, observar qual é a consequência do pecado. Gênesis 2:3 fala qual é a consequência do pecado. E o pecado é algo que é ruim para a vida do ser humano. E lá em Gênesis 2:3 é falado isso. Vejamos bem, aqui assim. Perdão, Gênesis 3:23. Nos é falado assim: o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E aqui também é falado outras coisas. Disse que a mulher, que ela passaria a sentir dores no parto, a pessoa teria que trabalhar duro para obter o pão, a vida só dificultou após isso. E além de ser expulso dali, daquele lugar maravilhoso que o homem vivia tranquilamente, qual foi a outra consequência que o pecado também foi trazer de ruim para a vida do homem? Romanos capítulo 5, versículo 12 nos fala claramente o que isso trouxe. Nos é dito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim também passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí a questão que entra é:
quando nascemos, já nascemos pecadores? Sim, nós nascemos pecadores. Porque viemos de uma pessoa que é pecadora e também essa mesma pessoa veio de uma outra pessoa que é pecadora e essa outra pessoa veio de uma outra pessoa que é pecadora e assim sucessivamente. Assim é a ordem cronológica. Tudo começou lá em Adão e de Adão foram nascendo várias gerações até chegar nos dias de hoje. É por isso que por um só homem entrou o pecado e esse homem passou isso a várias outras gerações. Compreendem a lógica? Esse tema ele é extremamente complicado de se entender, mas eu trarei um vídeo aqui no canal deixando claramente como é que o pecado ele causa uma separação entre Deus e como é que isso pode afetar a vida do ser humano de diversas maneiras, a forma como, o que significa o pecado e tudo mais, e o que ele traz de ruim para a vida do ser humano, como ele nos separa de Deus, como ele se originou e como era a vida do homem antes disso tudo. Então, nós agora veremos a seguinte declaração. Davi, diante de tanta coisa, se o pecado é algo tão ruim, tão tenebroso, como é que fica Deus diante disso? Deus ele tem alegria no pecado? Ou Deus ele fica feliz quando o ser humano sofre por conta dele, quando vê a morte, a tristeza e a dor? A Bíblia também nos deixa claro isso. Ezequiel 33, 11. Nos é dito assim. Diz assim, da seguinte forma: disse-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haver de morrer, ó casa de Israel? Ou seja, Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus ele não quer que o pecador morra, mas ele quer que ele alcance a vida eterna, que é um outro tema que nós iremos entender em vídeos posteriores a esse. A vida eterna, como ela é obtida e como podemos ter acesso ao céu que um dia foi perdido da humanidade por conta do pecado do homem. Então nós vemos aqui essa garantia. Como eu disse, iremos tratar desse tema em vídeos posteriores sobre a graça, sobre salvação. Mas aqui nós já podemos ter um vislumbre do que será tratado em outros temas acerca disso, que é a seguinte declaração. Se Deus sabia que o pecado havia afastado o homem do jardim do Éden e assim o tirado de sua presença, qual é a garantia que Deus dá que nós podemos voltar a morar no Éden um dia e desfrutar dessa eternidade maravilhosa ao lado de Deus? A Bíblia vai nos falar isso em Lucas 19, 10. Que dirá assim para cada um de nós: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso é maravilhoso, isso é esplendoroso, isso é ótimo para a nossa vida. Nós não devemos temer nos perder, porque Jesus veio para nos salvar. O pecado do homem trouxe a condenação à humanidade, mas a morte de Jesus na cruz, que é um tema que entenderemos mais à frente, veio livrar o homem dessa condenação, veio livrá-lo da perdição e garantir o acesso à vida eterna. Se você gostou desse vídeo, se você compreendeu a origem do mal, entendeu por que sofremos, entendeu por que tantas coisas ruins acontecem, curta esse vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e fique por dentro de novos vídeos que estarei lançando. Deus te abençoe, até mais.